Amém, amados, graças e paz. Amém? Amém? Graças a Deus. Vamos dar continuidade na exposição bíblica de 1 Timóteo, no capítulo de número 6, no versículo de número 6 também. Amém? Abra a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 6. Glória a Deus. Feche seus olhos por um minuto. Grandioso Deus e eterno Pai, o Senhor é Deus soberano. O Senhor é Deus único e verdadeiro. Não há outro Deus além de Ti. Obrigado, meu Deus, por mais um domingo na Tua casa, aonde nós viemos adorar o Teu santo nome, ouvir a Tua santa e rica e inerrante palavra, Senhor. Obrigado mais uma vez pelo fôlego da vida que o Senhor nos dá, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Abra o nosso coração para receber a Tua palavra. Abra a nossa mente para receber a Tua palavra. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de salvação, a palavra que nos leva ao reino celestial, a nossa casa, ao nosso futuro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Toda honra e toda glória e toda majestade seja dada àquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Domingo passado nós vimos sobre dos senhores e seus servos, onde foi falado do versículo 1 até o versículo de 1 a 2 sobre os escravos, os senhores e seus servos. E depois do 3 ao 6 foi falado sobre os falsos mestres e o perigo da riqueza. Eu comecei a falar sobre os falsos mestres. E hoje nós vamos dar continuidade, amém? Que diz assim o versículo de número 6: De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, e sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Até aqui por instante, por hora. Domingo passado nós vimos sobre os falsos mestres, sobre as maldades que eles fazem, sobre os enganos que eles fazem. E Paulo aqui escancarou a nós sobre a teoria da prosperidade, onde que foi falado o sistema que eles corromperam, que eles tentam corromper para corromper a mente do servo e da serva de Deus para um mau caminho. E aonde que eles influenciam a igreja, tudo que envolve dinheiro. A salvação envolve dinheiro, tudo envolve dinheiro, tudo é envolvido sobre o fato se você quer ser abençoado, tem que dar dinheiro à igreja. Se você quer ser abençoado, tem um envelope X, envelope Y. Isso foi falado no culto passado. No capítulo de número 1, Paulo já inicia a carta a 1 Timóteo falando sobre os falsos profetas. E no capítulo número 6 ele vai encerrar também falando dos tais. Isso é um assunto primordial, um assunto de extrema urgência, como foi falado no culto passado. E Paulo agora ele fala o seguinte, que de fato, no versículo número 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Mas como assim, presbítero? Se foi falado, Paulo foi falado, olha, toma cuidado com esses falsos profetas, agora ele fala que de fato, grande fonte de lucro mas com a piedade, queridos, com a piedade. Paulo disse a Timóteo que aqueles que fazem o mau uso da palavra de Deus pensam erroneamente que a piedade é um meio de ganho material. Sabendo que a sua declaração poderia ser mal interpretada, ele seguiu com
com a seguinte explicação: de fato, com contentamento é a grande fonte de lucro. Com contentamento. É verdade que a piedade é uma grande fonte de lucro, mas tem que ser acompanhada de contentamento. O que é um contentamento, amados? É uma completa autossuficiência de Deus. O contentamento que eu estou falando, que a Bíblia fala, é a autossuficiência de Deus. E jamais, em hipótese alguma, do pecador homem que é. É da autossuficiência de Deus. Se você quer ter uma fonte de lucro, é o contentamento com a piedade na palavra do Senhor. Com contentamento. Agora, esse contentamento nunca é e nunca deve ser por posses externas. Jamais. E isso é um grande problema nos dias atuais. Porque parece que para nós só ficamos felizes quando há uma coceira por mais. Se você tem aquilo, você quer ter mais que aquilo que Deus está te dando. Se você tem aquilo que Deus está suprindo as suas necessidades, eu e você, nós queremos sempre a mais. Sempre mais. Isso é um erro que nós cometemos, todos nós. Isso não é um contentamento que a Bíblia está falando. A Bíblia não cita isso. A Bíblia fala que o contentamento é com aquilo que Deus, pela sua misericórdia, está nos dando. O que Deus tem te dado tem sido o suficiente para a sua sobrevivência aqui na terra? Olha, amados, eu creio que sim. Por quê? Não tem nos faltado nada. Ou tem? De forma nenhuma. Agora, não nos tem faltado nada porque nós somos ofertantes fiéis e dizimistas fiéis? De forma alguma. Como já foi dito várias e várias vezes aqui, o dízimo e as ofertas são dados de coração para mantimento da casa do Senhor. Aqui ninguém obriga a nada. A Bíblia fala que dê com amor, dê com carinho. Não é verdade? Não é como os falsos profetas falam: você quer ser abençoado? Faz uma campanha do envelope X. Não é dessa forma. Não é desse jeito. O contentamento que nós temos que ter com aquilo que Deus tem nos dado. Você está feliz com aquilo que Deus tem te dado? A porta de emprego que Deus tem te dado tem sido suficiente para levar alimento para você e a sua família? A porta de emprego que Deus abriu para você tem colocado arroz e feijão à mistura na tua mesa? A porta de emprego que Deus abriu para você tem pagado as suas contas? A porta de emprego que Deus para você tem suprido todas as suas necessidades? Ah, mas presbítero, ainda não tem, mas está dando. Deus nunca vai deixar faltar da dispensa. Sabe por quê? Porque você é um servo, uma serva fiel a Deus. E não somente, não estou falando de dízimo, estou falando que você é fiel às Escrituras do Senhor. É ela que rege a nossa vida. Se você tem um contentamento com Deus, você vai crer na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Se você tem um contentamento, você vai participar da Santa Ceia hoje, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Não é porque você ou eu somos capazes de fazer aquilo pelo nosso braço, não. É porque nós somos contentes com a palavra de Deus, porque ela é a nossa bússola para a cidade celestial. Não tem outro caminho. O caminho é Cristo. Nós, infelizmente, queremos sempre mais, e mais, e mais. Mais e mais. Isso é o erro. Nós temos que ser contentes com aquilo que Deus tem nos dado. Muito contente. Se você quer mais, tudo bem, mas que seja dentro daquilo que Deus está te proporcionando. Nunca deixar de alimentar o filho, de suprir uma necessidade da casa, suprir uma conta atrasada para comprar aquilo, a certa coisa. Isso é um erro. Isso é um erro muito grave. Paulo diz assim:
conhecia esse tipo de contentamento em primeira mão. E ele dá o seu testemunho. Filipenses 4, 11 e 13, que diz assim, ouça com bastante atenção. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Bom é nosso Deus. Senhor é bom. Senhor é nosso Deus. Sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Obrigado. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É bom quando o culto se completa, né, pastor? Não é? Ninguém tinha combinado nada aqui. Não é verdade? Seja contente. Só quem passou necessidade sabe. Não é verdade? Só quem passou sabe. Não é verdade? Só quem tinha R$200 na conta sabe. E tinha que pagar a conta, não é verdade? Só Deus sabe o que é ficar desempregado em casa e amanhã, né? Não sabe. Isso chama-se fé e contentamento. Paulo fala, eu sei viver no pouco e no muito. Viver contente. Porque ele confia em Deus quando ele tem bastante e confia em Deus quando ele tem pouco também. Eu não vou confiar em Deus só quando eu tenho bastante. Eu não vou confiar em Deus só porque eu tenho muito. Porque fica fácil, na verdade. Aí fica muito fácil. Aí acaba levando ao lado, se eu tenho dinheiro, então o dinheiro, se faltar ali, ó, eu tenho dinheiro aqui, um super. É tolice. Nós vamos ver isso aqui já já. É tolice. É tolice. As posses materiais podem corromper-nos, sabia? A posse material pode corromper o meu e o seu coração. É por isso que Deus dá a porção certa para cada um de nós. É por isso que Deus dá aquela porção certinha diária. Como diz a oração que o Pai Nosso fala assim, o pão nosso de cada dia. É a sua ração diária. Do alimento, do mantimento. Como disse, não é fácil viver nos dias atuais. Não é fácil trabalharmos tanto e às vezes quase que não dá para suprir necessidades mensais. Não é fácil, mas te garanto que muitos têm passado por situações piores que a sua. E eu digo a isso à igreja e aos irmãos que nos assistem pela internet. Deus vai suprir a sua necessidade. Deus vai suprir aquilo que você está precisando. As portas de emprego vão se abrir se você for um homem fiel às sagradas escrituras. Não desista. Não desista de Deus. Não desista do Senhor. Ele é seu Deus. Ele é seu Pai. O mesmo ontem, hoje, por vir, Ele vai ser sempre seu Pai. As necessidades não vão faltar na tua casa. O alimento não vai faltar na tua mesa. Deus é contigo. O contentamento é essencial e é difícil por muitas razões. Nós vivemos numa cultura de alto consumo, não é verdade? Alto consumo. Alto consumo. Se você for na internet, seremos bombardeados por propagandas de alto consumo. Roupas, sapatos, tênis, viagens, carros, na verdade. Somos bombardeados dia e noite. E isso, se eu e você não ficar focado na palavra de Deus, vai entrar no teu coração. Porque ele tem e ela tem e eu não tenho.
começa por aí, o diabo, o Satanás, ele começa a colocar esse tipo de pensamento. Porque se ele tem, eu quero ter também. Se ela tem, eu quero ter também. E isso se agrava mais e mais hoje. Sabe por quê? Por causa do abençoado Instagram, Facebook. Às vezes, as pessoas estão devendo muito, mas estão tirando foto na praia. E essas fotos, para que você ou eu não sejamos atentos, acho que tudo aquilo é uma maravilha. Não estou falando que a pessoa não deve viajar, se divertir, fora disso. Quer tirar foto, que tire. Mas aquelas fotos podem levar a pessoa a querer estar naquele local, naquela hora. Por que ele consegue e eu não consigo? Por que ela consegue e este lugar ficar ali e eu não consigo, amados? Entendamos que nós temos o que Deus quer. Que temos. Simples assim. Eu não preciso daquilo. Se eu preciso daquilo, eu não estou sendo fiel a Deus. As minhas coisas que eu faço são pessoais. Eu não preciso mostrar nada para ninguém. E aquilo que acontece ali, dá mais ainda vontade na pessoa de consumir mais e mais, de fazer mais e mais. E aí acontece a grande corrupção do coração. As pessoas não estão sendo contentes com aquilo que Deus está dando. Não estão. A piedade com contentamento é a grande fonte de lucro. A piedade com contentamento é a grande fonte de lucro, ou não é? Sim. A piedade realmente pode trazer um contentamento quase inacreditável. Mas, antes disso, precisamos começar a colocar as coisas materiais em seu devido lugar, ao lado das coisas espirituais. Seja grato. Não foi isso que eu estou falando? Seja grato. O seu contentamento material tem que estar do lado das coisas espirituais. Obrigado, Deus, por esta casa. Obrigado, Deus, pelo meu trabalho. Obrigado, Deus, pela essa dispensa cheia. Tem pouco, Deus, mas obrigado também. Obrigado pelo jantar que eu vou ter agora, a hora que eu sair da igreja. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Seja grato àquilo que Deus tem te dado. Seja grato. Não só aqui, mas em todos os momentos. Quando vivemos e agimos sem contentamento, estamos tentando preencher as necessidades em nossas vidas. A necessidade de ser alguém. Não é verdade? Como foi dito. As pessoas precisam postar e contar com o número certo de curtidas. Se não tiver o julgamento das outras pessoas, não está bom. Essas pessoas não são contentes. Estão sempre necessitando de alguém. Mas nós temos que necessitar só de Deus. Só de Cristo. Somente dele. Nós temos que sentirmos seguros com Cristo. Temos entusiasmo com Cristo. As novidades da nossa vida têm que vir de Cristo. As coisas materiais que Cristo dá, glorifica Ele e agradeça. Porque são bênçãos que vêm do céu na sua vida e na minha vida. O verdadeiro contentamento não é muito difícil para aqueles cujo verdadeiro lar é o céu. O verdadeiro contentamento não é muito difícil para aqueles cujo verdadeiro lar é o céu. Não é preciso muito dos bens deste mundo para satisfazer um homem que se sente cidadão de outro país e sabe que está de passagem. Vocês vão compreender? O verdadeiro contentamento nosso, amados, está lá no céu. Está lá. Amém?
versículo de número 7, que diz assim a palavra de Deus: porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar. Podemos levar dele. 8. Tendo o sustento e com que nos vestir, e sejamos contentes. Nada trouxemos desse mundo, ou você trouxe? Você nasceu nu. Você não tinha nem um bolso para colocar uma moeda. Tinha? Não tinha. Da mesma forma, deste mundo, você e eu nada podemos levar. Podemos? Nada podemos levar. Podemos? Nada. Para muitos, os bens materiais desse mundo, o mundo vindouro que nós vamos, não serve para nada, ou serve. Deste mundo, você e eu nada podemos levar. Tem uma nota que eu vi, que eu tomei nota aqui, que diz assim, olha: foi sabiamente observado que um caminhão de mudança nunca segue um carro fúnebre. Nenhum tipo de bens materiais desse mundo nós poderemos levar para o céu. Tudo, absolutamente tudo, ficará para trás. O ouro, que é um bem muito precioso na terra, no céu, Deus usa para pavimentar ruas. Não é assim que diz a palavra de Deus? Lá é um mineral comum de pavimentação, não tem valor nenhum. Então um caminhão fúnebre nunca vai seguir, um caminhão de mudança nunca vai seguir um carro fúnebre. Por quê? Nenhum tipo de bens materiais desse mundo nós poderemos levar para o céu. Ou podemos? Não poderemos. Absolutamente não poderemos. Nós não podemos levar as bênçãos, mas podemos enviar bênçãos e recompensas eternas no meio, pelo uso sábio dos nossos recursos. Nada podemos levar, mas através dos recursos que Deus nos dá, das bênçãos que Deus nos dá, nós podemos ter recompensação eterna. Como? Ajudando o próximo, não. Não retendo para você. Não retendo para nós. Ajudando o próximo. Isso, conjecturando, é colocando um tijolinho no céu. Conjecturando, é colocando um tijolinho no céu. Se Deus te abençoado, então aprenda a repartir. Aprenda a repartir. Tendo o que comer e com o que nos vestir. Nós temos que, como já tem sido dito, sermos felizes com aquilo que Deus tem nos dado. Versículo de número 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram para muitas dores. Os que querem ficar ricos. Às vezes, muitas vezes, o querer enriquecer é muito mais perigoso do que a própria riqueza. O querer ficar rico, o querer se enriquecer é muito mais perigoso do que a própria riqueza. Porque, e até mesmo aqueles que já são ricos e querem mais e mais, é muito ruim também. Isso acaba acontecendo o que no coração da pessoa? Corrupção. Se corrompe o coração da pessoa. Corrompe-se.
Pobre não significa ser piedoso e rico não significa ser ímpio. Tampouco a verdade é o contrário. Muitas pessoas dizem que pensam assim: eu sou pobre, então eu tenho que ser piedoso. Eu sou rico, então eu sou ímpio. Não é assim que a Bíblia ensina. Não é verdade? Se fosse assim, existiu muito homens piedosos na Bíblia, muitos, e inacreditavelmente ricos. Não é verdade? Ou seja, quem foi? Abraão, Davi e o rei Salomão. Eles eram piedosos e indescritivelmente ricos. Não é isso que a Bíblia diz? E era alma piedosa. O dinheiro não corrompeu o coração deles. De forma alguma. De forma alguma. Diz assim o Salmo 62, só um trecho. 62:10. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Se a sua riqueza aumenta, se Deus está te prosperando, não coloque nela o seu coração. Salmo 62:10. Finalzinho dele. As pessoas, infelizmente, que querem ficar ricas, ela cai em tentação e armadilhas. Ou não é assim que o diabo faz? Muito, hein? Bastante. As pessoas ficam sem escrúpulos, vão atrás de ficar rico, fazendo qualquer tipo de barganha, qualquer tipo de coisa ela vai fazer. Por isso que é muito mais perigoso o querer ficar rico do que estar rico. Ou a gente não tem visto isso acontecer diariamente? Não é verdade? As pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas enganam, as pessoas maltratam, as pessoas matam para ficar ricas. Estão corrompendo-se por causa do dinheiro. E isso é o amor pelo dinheiro. O dinheiro, ele não faz mal. O que faz mal é amá-lo. É colocar o teu coração nele. Porque o dinheiro, o amor ao dinheiro, leva a todo tipo de coisa ruim. Ele engana, ele rouba e ele maltrata. Tudo isso por amor ao dinheiro. Por isso que a Bíblia diz: querem ficar ricos, caem em tentação e cilada. Quem arma a cilada? Satanás. Ele que arma essa cilada. E as pessoas caem com o intuito de se enriquecer ilicitamente. A Bíblia não proíbe ninguém de ficar rico. E também não condena nenhum rico. Condena quem ama a riqueza, condena quem ama o amor, que tem amor ao dinheiro. É isso que a Bíblia condena. Então, os bens materiais que Deus nos dá, amém por isso. Mas se amá-los, é um erro tão grande, porque você acaba sendo idólatra daquilo ali, sendo idólatra do dinheiro, sendo idólatra de mamon. O dinheiro é bom. Quem fala para mim que o dinheiro é ruim, não é verdade. Não é verdade. O dinheiro faz bem se você usar ele com piedade, com contentamento, da forma correta. Não dizendo que você tem mais, que eu tenho mais, que eu sou melhor que o irmão, que a irmã. Eu tenho mais dinheiro, então eu sou mais poderoso. Não é verdade. Se você tem mais, reparta mais. Se você tem mais, ajude mais. Então eles querem ficar ricos de uma forma ilícita e caem em ciladas de Satanás. O amor ao dinheiro pode motivar qualquer mal nessa terra. Não há pecado que não possa ser cometido por causa do dinheiro. Não há mal que não possa ser cometido por causa do dinheiro. A gente viu aqui agora que os falsos profetas, os que pregam a teologia da prosperidade, o amor deles está onde? No dinheiro. É lá que está. E Paulo fala assim para Timóteo: desses tais, afaste-se. Igreja, desses tais, afaste-se. Afaste-se. A Bíblia fala para apontar o dedo e fala assim: esse aí é um falso profeta.
Fala para falar, esse aí é um falso profeta. Não é para enganar, não é para concordar e falar assim, não, ele está lá, não está mexendo comigo. Está mexendo sim. Porque um amigo seu, um servo do Senhor que está do seu lado, uma hora pode estar lá na igreja dele. E você sabendo a verdade do que você fez foi omisso. Houve o quê? O pecado da omissão. E aí? Como é que faz? Então o amor ao dinheiro atormentam a muitos. No versículo vamos pôr no versículo agora de número 11, do 11 até o 16, que Paulo vai fazer um apelo para Timóteo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitos testemunhas. Exorta-te perante Deus que preserve a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Paulo já fala assim, você, homem de Deus. Não é um simples chamado. Quando Paulo chama Timóteo assim, você, homem de Deus, é um sentido diferenciado, porque ele é um homem chamado para a obra de Deus. Então você, ó homem de Deus, você tem um chamado, você é separado para a obra, Timóteo. Então Paulo está dando um chá de ânimo a ele, mais uma vez. Olha, você é um homem chamado, Timóteo. Você tem um chamado, não é um chamado comum, é um chamado diferenciado. É um chamado diferenciado. Ele recebeu o quê? Uma ordem diferente. Jesus deu uma ordem diferente a Timóteo. Jesus tem um chamado diferenciado para ele. Diferenciado, como a gente já vimos. E Paulo fala assim, olha, fuja. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas que Timóteo tinha que fugir? Dos falsos mestres e seus enganos, da riqueza que eles proporcionavam, que eles diziam que proporcionavam, usando a palavra de Deus. Então, Timóteo, olha, não ande junto, fuja desses aí, porque eles são o quê? Orgulhosos. E fazem o quê? O mau uso da palavra de Deus. Ou não é assim que acontece? Desse jeitinho. Desse jeitinho. E nós devemos segui-los? De forma alguma. O que nós ganharíamos seguindo esse tipo de gente? A condenação eterna. Sabia disso? Quem segue esse tipo de falso profeta ganha uma coisa: a condenação eterna. Não é outra coisa que vai ganhar, porque você está seguindo um falso profeta. E quem é que usa os falsos profetas? Satanás. E ele fala assim, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E isso é exatamente o oposto do que esses falsos profetas ensinam. Justiça de Deus. Os falsos mestres não querem, ou querem, não querem. Justiça de Deus, os falsos mestres não querem. A piedade. Os falsos mestres não são piedosos, eles são o quê? Gananciosos. A fé. Os falsos mestres nunca tiveram fé em Jesus, mas sim neles mesmos e nas suas mentiras. Em Jesus não. Eles usam para benefício próprio. E o amor? Os falsos mestres têm amor por eles mesmos e por fama, por dinheiro.
jamais pelo próximo. Eles querem o quê? Arrancar a lã da ovelha. Eles querem arrancar a lã da ovelha. Ou não é assim? Só que quando ele arranca a lã da ovelha, ele arranca de todas as ovelhas. Porque quando você vai arrancar a lã de uma ovelha, as outras cobrem ela para não passar o frio, certo? Mas nesse caso não. Eles arrancam de todas. Deixar nu. Acabar com a vida. A perseverança. Os falsos mestres só perseveram nas coisas que eles inventam para lucro próprio. A mansidão. Os falsos mestres não são mansos. São o quê? Lobos vorazes. E Paulo fala assim, Timóteo, busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E fuja desses tais. Não fique próximo deles. E isso é um conselho só para Timóteo? É para todos nós. Todos nós. Isso é um assunto urgente. É um assunto urgente. Não é um assunto de fala aqui, um ano fala de novo, daqui um ano fala. Não, é um assunto urgente. É urgente, porque eles estão vindo com toda a força. Como é que um exército vai para a guerra? O exército vai para a guerra de que jeito? De qualquer jeito? Não. Ele vai fazer o recrutamento do soldado. Vai ver o mais forte, o mais viril. E vai colocar na infantaria, na linha de frente. E atrás vão ficar os generais na retaguarda, os cabeças. Eles vão estudar o inimigo para depois guerrear. Não é assim que é feito? Está tendo uma guerra em Israel. Outra coisa que precisa ser falada. Que a Bíblia fala assim, fique de olho em Israel. Ore para Israel. Lá o negócio não está fácil. E nós, a Bíblia fala que nós temos que orar para Israel. Voltando para cá, na guerra é desse jeito. Então, o general, os líderes têm que estudar o outro, os inimigos, para que venham a ganhar essa guerra. Não era assim que Davi fazia? Davi mandava um grupo para cá, jogava no vale e corria por trás, nas montanhas e cercavam por trás. Eles viviam acuados e morriam todos. Eles conheciam o território. Tem que conhecer o território, tem que ver onde você está pisando. Se não for falado desse jeito, se não for explicado dessa maneira, eles vêm e fazem a mesma coisa, te envolve e te mata. Mata a sua fé, mata a sua salvação e te leva para o inferno, porque não se barganha com Jesus Cristo, não se barganha com Deus, ou se barganha com Deus. Então Paulo fala assim, olha, busque a justiça, busque a piedade, busque a fé, busque o amor, a perseverança e a mansidão. Igreja, se não fosse assim, não estaria escrito, não estaria registrado, com letras santas, com letras eternas, porque a Bíblia ela é eterna, cada letra e cada vírgula aqui, ela é eterna, ela é de Deus, ela é celestial, não é um livro comum de conto de fadas, não é um livro comum de conto de fadas, é a palavra de Deus, é a verdade absoluta. E ao invés de orgulho e riqueza, Timóteo deveria buscar essas coisas. E essas coisas, muitas vezes, não são valorizadas em nossa época atual, mas são muito valiosas para Deus. Infelizmente, essas coisas que foi dito aqui, na nossa época atual, tem ficado um pouco, vamos dizer assim, no esquecimento. Ou não tem ficado no esquecimento? Tem ficado no esquecimento. A justiça de Deus, muitos têm se esquecido dela. A piedade de Deus também. E a fé? Troca-se fé por muita coisa. E o amor ágape, o amor verdadeiro para com o próximo, onde fica, onde está? E a perseverança e a mansidão tem ficado no esquecimento. Infelizmente, muitos não querem saber mais disso. Acho que isso é só uma palavra qualquer, são palavras bonitas de ser faladas. Não, elas têm que ser cumpridas. Isso aqui é um mandamento de Deus. Manda buscar. Ele fala assim, não fique parado e esperando. Busque. Vai atrás.
Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Combata o bom combate da fé. Timóteo, ele tinha que ter a autodeterminação de um soldado. Assim como nós. Nós temos que ter a autodeterminação de um soldado. Não é? Passar no grito de guerra, cair no lamaçal, um fuzil sem molhar, o sargento gritando, vamos, vamos, vamos. Lama só o olho de fora, correndo, tomando picada de formiga, marimbondo, mato cortando a sua pele. Então, Timóteo tem que ter a determinação de um soldado. Ninguém vai para a guerra para ficar escondido atrás da moita. Ninguém vai para a guerra para ficar escondido atrás de uma pedra. A não ser que você seja sendo bombardeado, sim, mas no caso contrário, você tem que guerrear. Nós, todos que aqui estamos, todos que estão nos assistindo, somos soldados de quem? De Cristo. E Deus manda fazer o quê? Marchar. É marchar. Timóteo, ele fala assim, combata o bom combate da fé. Combate foi bom. Combate da fé. Deus chama para ser o quê? Lutadores, amados. Combatemos o bom combate da fé. Um bom combate. Uma luta em que alguns podem perder uma batalha, aqui ou ali. Mas continuemos lutando com grande determinação. É isso que acontece. A grande falha da humanidade, a grande falha dos cristãos é esse. Nós estamos em constante batalha. É constante. Do momento que você nasce ao momento que Deus te levar, nós vamos estar em constante batalha. E isso se agrava mais ainda quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Aí essa batalha vai ficar mais feroz ainda. E nesta vida, nós não podemos abaixar a cabeça para isso. Nessa vida cristã é de altos e baixos, mas tanto no alto quanto no baixo, Jesus Cristo nos guarda e nos provê. Num bom combate da fé. Não podemos nos desanimar por qualquer coisa que o inimigo coloca na nossa vida. Não é certo, é injusto com Deus, é injusto com Cristo, porque Jesus Cristo não falou que a sua vida e que a minha vida ia ser um mar de rosas. Não falou que a nossa vida ia ser doce. Jesus mandou eu e você sermos sal da terra. Nós somos o amargo do mundo. Então, esses altos e baixos, eles vão acontecer na nossa vida. E tanto no baixo quanto no alto, não podemos confundir. Temos que estar com Jesus sempre. A luta, ela é perseverante. Numa guerra, você não perde. Às vezes você perdeu aquela batalha, mas a guerra ainda está acontecendo. Sim. A batalha você pode ter perdido. Limpa o poeira do joelho e vida que segue. Bata o calcanhar, tira a poeira do calcanhar e vida que segue. Daqui a pouco você vai dobrar seu joelho de novo e vai orar de novo. E se assim Deus quiser, Ele vai te dar a vitória daquela batalha. Mas a guerra ainda a gente vai ver até o findar dos tempos. Não perca a esperança. Imagine que Timóteo, ele estava em Éfeso, que era governada por Nero. O seu tutor, o seu mestre, estava encarcerado, preso na masmorra. Ele não iria ver mais. Ele tinha que agora tomar conta de uma igreja, das igrejas. E nessa igreja tinha muitos falsos profetas guerreando contra ele, querendo a sua morte, querendo a sua cabeça. E além de tudo, ele tinha que tomar conta da igreja. Imagine que se Timóteo tivesse desistido. Você vai desistir? Vai? Não. É no pouco e no muito. Não foi o que Paulo falou? É no pouco e no muito. Nem todos os dias vai ser bom. Não vai. Tem dias que você fala assim, quero ir embora para casa. Eu já tive dias que estava no trabalho e só não voltei para casa porque eu estava de fretado. Porque se tivesse carro eu voltava. Tão terrível que foi o dia. Mas aquele dia serviu de lição para os próximos dias que viriam. Sabia disso? Porque quando aconteceu aquele fato semelhante assim, opa, agora eu aprendi. Aí que eu fui ver a lição que Deus estava me dando naquele dia. Porque se eu tivesse pegado meu carro e voltado para casa, eu não tinha sido efetivado e estar lá 7 anos.
Está vendo como Deus trabalha por mim e por você? É um pequeno testemunho meu. Então não devemos desanimar por qualquer coisa que acontece na nossa vida. Timóteo nos animou, é um combate constante, igreja. É um combate diário, não vai parar, viu? Não vai parar. E a Bíblia fala assim, fazendo isso, o bom combate da fé, nós tomaremos posse da vida eterna. Combatendo o bom combate da fé, nós tomaremos posse da vida eterna. Glória a Deus! Esse é o verdadeiro significado de tomar posse. Né? Toma posse aí, irmão. Não é isso, quem ouviu muito isso aí. Toma posse, irmão. Toma posse, irmão. Coloca a mão na tua cabeça e toma posse, irmão. Quem nunca viu isso acontecer? Toma posse do quê? Da vida eterna. Se preocupe em tomar posse da vida eterna. Combata o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. Aleluia. Toma posse, irmão. Toma posse, irmão. Faça uma campanha e depois você toma posse. Salvo aqui, que campanha que eu falo? Essas campanhas heréticas que eles fazem. Não uma campanha boa de oração na igreja. Entenda isso. É desse tipo de campanha. Toma posse, irmão. Faça um voto com Deus e toma posse da vitória. Vai ter assim, toma posse da vitória, colocando ali, toma posse da vitória, fala com ênfase. Não é, toma posse da vida eterna, combate o bom combate e toma posse da vida eterna. Timóteo tinha sido convocado para uma guerra. E qual foi o chamado? Ele fez uma confissão na presença de muitas testemunhas. Timóteo teve que levar em conta as duas coisas, a fim de se preparar para uma luta. Preparar para uma luta. Deus havia chamado e ele também havia escolhido livremente, porque ele fez uma confissão perante várias testemunhas. E Jesus tinha chamado ele. Quando Jesus chama, não tem jeito. E a Bíblia fala assim, diante de Deus que tudo dá vida. Como Paulo chamou Timóteo para uma batalha difícil, era bom que ele soubesse que as ordens eram dadas por esse grande Deus. Timóteo tinha a obrigação de servir o Criador que lhe deu a vida. Se você tem um chamado de Deus, qual é o medo? Se eu tenho um chamado de Deus, por que temer? Por que eu vou temer? Foi Deus que me chamou? Se Deus que me chamou, Ele me ama de uma forma tal que Ele está no comando da minha vida. Ele é meu general. Da mesma forma que foi com Timóteo. Timóteo, ele foi convocado, mas ele também foi de livre e espontânea vontade. Ele quis. Então, juntou a vontade e foi. E ao decorrer dos séculos, a negação de Deus como Criador causou grandes danos em nossa cultura, ou não? Alguns dos maiores danos vieram do simples fato de muitas pessoas não acreditarem mais que Deus é um Criador a quem devemos honrar e prestar contas. Infelizmente, nos dias de hoje, para muitas pessoas, Deus ele não é mais o Criador. Muitas pessoas não acreditam em Deus mais. Acham que eles assemelham a Deus como um Buda, um Maomé, algo desse tipo. Eu acho que é mais uma fábula de uma religião. E não é. Não é. Hoje,
Infelizmente, as pessoas acham que não precisam mais dar conta e honrar a Deus. Não precisam mais. Eles acham que não precisam mais de Deus em suas vidas. Eu faço por mim mesmo. Quem é Deus? Deus é aquele Deus dos cristãos. Meu não. Vai chegar um dia que todos, sem exceção, vão ser julgados. Vai chegar o dia do grande julgamento. E esses mesmos que viraram as costas para Deus vão ser julgados também, assim como nós. E aí? O nosso advogado, Jesus Cristo, nesse dia vai ser juiz. E como é que vai fazer? Não vai ter mais quem advogue. Mas agora esse juiz vai estar lá julgando. E ninguém vai ter por inocente. Ninguém vai ser por inocente. Porque de uma forma ou de outra, Deus sempre vai falar a verdade, sabia? De uma forma ou de outra, até mesmo para esses falsos mestres, essas pessoas que o seguem, Deus vai falar a verdade. Eles vão ouvir a verdade. Então vai chegar no grande dia, não vai ter sinal, eu não ouvi isso, Deus. Ouviu sim, mas você não deu ouvido, você preferiu seguir aquilo ali. Muitas pessoas estavam no caminho de Deus, vivendo uma vida com Cristo, servindo a Cristo, por algum motivo do homem, se desviaram do caminho, mas essas ouviram a verdade de Deus. E agora? Não sabe da verdade? Deram ouvidos a quem? Não foi ao Criador. Falam de Deus da boca para fora, mas o Deus que é para estar no coração não está, nunca teve. Infelizmente, que Deus vai ter misericórdia e abre a mente e o coração para receber Jesus de volta no seu coração. Porque como foi dito aqui hoje, o perdido somos nós. Não fui eu que achei a Cristo, foi Cristo que me achou. Não foi. Jesus não estava perdido, quem estava perdido éramos nós. Não é? E essas pessoas que Deus vai ter misericórdia, que voltam para os caminhos do Senhor, porque a Bíblia é bem clara, que diz que lá no inferno vai ter ranger de dentes, choro e pranto. E não é só por alguns minutos, é para toda a eternidade. E isso, se você parar para analisar, fazer uma análise bem fria e calculista, vamos dizer assim, eternidade. Ela não tem começo, não tem meio, não tem fim, ela é eterna. E aí, o sofrimento, é gostoso você sofrer nessa vida? Quem gosta, levanta a mão. Não vi nenhuma mão levantar. Mas imaginem, é um sofrimento tranquilo até, vamos dizer assim. Mas lá não. Lá no inferno vai ser terrível. Então, se você sabe que alguém está nesse caminho, alerte-o para sair. Alerte-o para sair. Alerte ela para sair também. Esse caminho vai condená-la. Mas eu falei e ela insistiu. Eu falei e ele insistiu. Então, faça como Paulo fez com quem? Com Hermineu e Alexandre. Se você quer, então vá. Eu te falei. Você não lavou as mãos. Você falou. Você não foi Pôncio Pilatos. Você falou. Mas a pessoa não quis. E você vê cada dia a pessoa se enterrando mais e mais nos vícios e nos pecados. Aquilo para a gente é difícil ver, porque nós vimos na casa de Deus servindo a Deus. Mas agora, se eles estão nesse caminho e sabendo da verdade, o que eu vou fazer? Só falar a verdade. Daí para frente, deixa o Espírito Santo agir. Porque esse tipo de pregação, de falar que vai passar no inferno se não se converter, é ouvido poucas vezes ou não é? É. Por isso que Paulo fala assim, desse Timóteo, dessa igreja, se afaste. Se afaste. Temos que crer em um Deus Criador.
temos que crer no Deus verdadeiro. A sociedade não quer crer mais, mas Ele ainda existe e vivo está. Nós podemos senti-lo, nós estamos sentindo, nós estamos vendo, nós não vemos, mas nós sentimos a Sua presença. Nas orações, nos louvores e na palavra, Ele está aqui, há comunhão entre os Espíritos. Glória a Deus. Aleluia! Foi Jesus quem deu a Timóteo a difícil ordem. O próprio Jesus sabia o que era cumprir uma ordem difícil, porque ele, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão. Jesus fez isso de várias maneiras. Jesus admitiu a verdade sobre si mesmo, concordando com a declaração de Pilatos, que Jesus era o rei dos judeus. Mateus 27:11. Preste atenção. Jesus estava de pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E que Jesus respondeu: Tu que dizes. Jesus testificou Pilatos sobre a soberania de Deus. Não terias nenhuma autoridade sobre mim, Jesus fala, se essa não fosse dada de cima. Olha o que Jesus fez. Tu que dizes. Essa autoridade que está dada a você não seria dada se não fosse dada de cima. Jesus, com isso, Jesus fez com que Pilatos soubesse que Deus estava no comando e não Pilatos. Então, por isso que Paulo fala para Timóteo: a boa confissão, a boa confissão, Timóteo, perante eles. Em cada uma dessas maneiras, Jesus fez uma boa confissão diante dele. Quando Timóteo foi instruído a viver de acordo com a boa confissão que fez, 1 Timóteo 6,12, ele simplesmente foi instruído a fazer o que Jesus fez. Então Paulo instruiu a Timóteo a fazer o que Jesus fez na frente de Pôncio Pilatos. A boa confissão. A manifestação do Espírito Santo. Irmãos, compreenderam? Agora, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, era um tempo em que Timóteo deveria combater o bom combate. Agora, qual é o tempo da manifestação do Senhor Jesus Cristo? A vida toda. A vida toda. Por toda a vida. Jesus equipou a Timóteo para combater o bom combate. A história estava repleta de exemplos de exércitos que foram conduzidos por vitórias espetaculares, porque os homens conheciam e amavam os seus líderes. Portanto, aqui Paulo descreve Jesus para Timóteo. Ele é. Ao decorrer dos séculos, a Bíblia nos narra que muitos soldados seguiram seus comandantes. Exemplo, Davi, não é verdade? Eles confiavam em Davi. Muitos que não eram soldados, mas era multidão, confiou em Abraão. Não foi verdade? Confiaram, porque eles sabiam que aqueles líderes eram homens de Deus. E dessa mesma forma, agora Paulo, ele encoraja a Timóteo a seguir nada mais, nada menos que Jesus Cristo. E ele fala assim: Ele é bendito e único soberano, Timóteo. Ele é. O trono está ocupado no céu por quem? Por Cristo. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, Timóteo. Siga Ele. Siga Cristo. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, igreja. A majestade está nele. Ele é a majestade. Ele está sentado à destra de Deus, o trono santo. Timóteo, igreja. Ele é o único
que é imortal. Timóteo, igreja, Ele é o único que é imortal, que habita em luz inacessível, glória a Deus. Aqui ninguém viu e nem tem o poder de ver, porque se vê é fulminado instantaneamente. Ele habita em luz inacessível, Ele é imortal. Quem é o único imortal que nasceu e ressuscitou e vive está? Cristo. Ah, não foi Buda? Foi, pastor Buda? Maomé também não foi? Foi aqueles deuses lá da Índia? Não foi. Não está registrado lá que aconteceu isso? Não está. Algum livro está? Não está. Ele é, Jesus Cristo é, que habita em luz inacessível. Os irmãos compreendem o que é luz inacessível? Luz inacessível é, a luz que Ele mora é tão brilhante e deslumbrante aos olhos mortais que não suportam, nossos olhos mortais não suportam tamanha luz. Esta é uma representação muito comum da morada de Deus. O céu é constantemente representado como um lugar de luz, mas uma luz pura e brilhante. A Bíblia relata que não necessita da luz do sol ou da luz da lua. Apocalipse 21, 23 e 24 e Apocalipse 22, 5. Deus é representado como morador dessa luz, cercado por uma glória incrível e inacessível. Agora, esse lugar de uma luz inacessível, que representa a morada de Deus, é a nossa morada celestial. É para lá que nós vamos. Ou você está com alguma dúvida ainda? Não tenha o mínimo de dúvida, viu? Não tenha. Se está, aí precisa de mais comunhão com Cristo, de mais oração com Cristo, porque aquele que se converte genuinamente, que deixa Jesus Cristo agora ser o general do teu coração, um salvador único e suficiente da sua vida, não pode, de forma alguma, que entrega a sua vida a Ele, de forma alguma duvidar que vai morar aonde Deus está, nos céus. Ou não é lá que Deus prometeu que a gente vai? Não é lá que Deus prometeu que a gente vai? Não foi isso? O que Jesus falou para o ladrão da cruz? Hoje mesmo tu estarás no céu, comigo. Oh Deus, comigo. Hoje mesmo tu estarás nos céus, comigo. Ele deixou claro, Jesus deixou claro que existe um céu habitável, que já está preparado. Não vai ser preparado, está preparado para os seus. E quem são os seus? Somos nós. Somos nós. Se eu fosse você, agora levantava e dava uma rajada de glória. Aleluia. Sapateava no manto aí. Oh, glória a Deus. Não é verdade? É lá, não tenha dúvida disso. Talvez assim, presbítero, eu estou com uma dúvida. Não tenha. Se arrependa, peça perdão, bata o calcanhar, tira a poeira do pé e vida que segue, pelo amor de Deus. Não tenha essa dúvida, porque se essa dúvida gerar no teu coração, o inimigo entra e acaba com a tua vida. Não tenha. Fala assim, inimigo, sai daqui em nome de Jesus. Eu faço parte do reino celestial, da cidade santa, a nova Jerusalém. Oh, meu Deus. Aleluia. A morada celestial, a nossa morada celestial. Marque isso na sua cabeça. A nossa morada celestial. Eu não vejo a hora, queridos. Sabia? De ver todos nós lá. Cada um que aqui está e há muitos que ficou. Eu creio na salvação deles também ainda. Sabe? Não deixe de orar por aqueles que desviaram do caminho. Nós não sabemos o propósito de Deus. Não critique, só pregue a palavra para ele. Eu quero ver, sabe, muitas pessoas lá, muitos amigos lá, muitos irmãos em Cristo lá, mesmo eles estão seguindo um caminho errado, mas eu creio que lá no fundo de Deus um dia vai tirar eles de lá. Assim como Deus tirou as escamas dos meus olhos, dos seus olhos, vai tirar deles também. Sabia disso?
Porque é um Deus de amor, é um Deus de carinho, é um Deus zeloso. Não é um Deus carrasco. Você não serve um Deus carrasco. Eu não sirvo um Deus carrasco. Ele é um Deus de amor e de carinho, mas é um Deus justo. É um Deus sincero. É um Deus soberano. É um Deus soberano. E nos garantiu uma cidade celestial, que não vai ter dor. Ao contrário do inferno, que vai ter ranger de dentes, dor eterna. Lá não, ela vai ter gozo eterno, paz e mansidão. É a terra do não mais. Não mais dores, não mais aflições, não mais corrupção, não mais doenças. É a terra do não mais. Do não mais. É lá. E o tempo se foi. Glória a Deus. Amém, amados. Eu nem sei que versículo eu parei. Glória a Deus. 17. Nós vamos continuar no domingo próximo, se Deus assim permitir, no versículo de número 17 em diante. Amém, amados? Assim eu agradeço a oportunidade. Eu peço que a igreja assista os vídeos que estão lá no YouTube, não é? Compartilhe os vídeos. Não é por mim ou pela... Não é. É porque o Evangelho de Deus tem que ser alcançado. E às vezes as pessoas não estão aqui, mas estão lá no Japão. Não é? Assistindo. Não é por mim. Quem sou eu? Eu sou um pó. Sou nada. Não é pelo pastor Elton, por irmão. Não é. É por Deus. Entendeu? Não é por nós. É por Deus. Então compartilhe, curtam. Sabe? Faz o Evangelho propagar. Não é para o nome da igreja ser glorificado. Não, longe disso. O pastor me dá... O pastor sabe. Não é por isso. É uma igreja abençoada? É. Mas o Evangelho ele tem que andar. Não foi assim que os pais da igreja fizeram, em boca em boca? Se nós temos esse recurso, usemos eles. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus seja louvado. Aleluia.